porque a Câmara Municipal de São Paulo, aqui da capital, recebe demandas para a revisão do plano diretor, o projeto de lei que orienta o planejamento e o crescimento da cidade até o 2029. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o vereador Rubinho Nunes, vereador do União Brasil aqui de São Paulo, presidente da Comissão de Política Urbana Metropolitana e Meio Ambiente. Rubinho, que está conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan. Muito bom dia, Rubinho, prazer tê-lo conosco aqui. Bom dia, Marcelo, obrigado pela oportunidade. Muito bom dia a todos os telespectadores também. Rubinho, a gente sabe que é algo muito polêmico, necessário, super importante. A gente sabe que São Paulo já se desenvolveu de uma maneira muito desordenada no passado e fica agora a expectativa, evidentemente, de uma nova mentalidade. Nós já tivemos aí a discussão de 2 planos diretores, coincidentemente ou não, foram governos do PT, e agora fica essa expectativa da revisão. A gente sabe que envolve interesses do mercado imobiliário, a gente sabe que a mudança lá legislativa pode tornar uma região muito mais atrativa para o setor, menos atrativa. As pessoas que moram em zonas estritamente residenciais têm uma grande preocupação, aqui nos Jardins, por exemplo, de haver uma expansão indevida. Eu imagino o trabalho que o senhor terá justamente presidindo essa comissão de política urbana que vai, claro, nortear todos os trabalhos. Como é que nós vamos conseguir aí agradar a todos, Rubinho? Essa é a grande dificuldade. Infelizmente, como em tudo, não é possível agradar a todos. O grande objetivo da Comissão de Política Urbana é conciliar os interesses, as demandas dentro daquilo que é o objetivo da cidade de São Paulo. A revisão do plano diretor, ela é uma calibragem do plano vigente, ou seja, ajustes pontuais em disposições que não têm atendido necessariamente ao objetivo dela, como, por exemplo, as HIS número 1, Habitação de Interesse Social de Entrada, que não tinham comercialização justamente por problemas no acesso a essas habitações, os eixos estruturantes da cidade. O plano diretor agora tem recebido demandas, realizado audiências públicas ao redor de toda a cidade, para que as pessoas, a população em geral, traga as suas posições, suas contribuições, e a Comissão de Política Urbana consiga realizar a filtragem dessas demandas e tentar entregar pelo menos o mais próximo possível da perfeição para a cidade de São Paulo. Rubinho, eu tive a oportunidade de acompanhar as aprovações dos últimos 2 planos diretores, gestão Marta Suplicy e Fernando Haddad, o revisor, inclusive, o vereador Nabil Bonduque, que é professor na Universidade de São Paulo, né, uma pessoa extremamente técnica do ramo. E, de qualquer forma, esse plano em vigor, o grande arcabouço dele, já que arcabouço está na moda agora, arcabouço fiscal, né? O grande arcabouço dele era justamente permitir um maior adensamento em áreas onde havia já metrô, expectativa de metrô, de trens, corredores de ônibus e também grandes avenidas. Como o senhor disse, né? Quer dizer, aquelas habitações seriam construídas ali. Ao que parece, foram construídas, mas não na questão financeira, ou seja, as pessoas que têm acesso a essas construções não são aquelas pessoas inicialmente que foram pensadas, ou seja, pessoas que precisavam morar mais próximo do transporte. Os estúdios que ficaram famosos aí estão extremamente caros, né, Rubinho? Exatamente, o custo do mercado na cidade de São Paulo, ele se tornou bastante elevado, e é uma questão justamente por conta da lei de oferta e demanda. As HIS, que são as habitações de interesse social, que vêm justamente nas regiões que vão ser atingidas por metrô, por transporte público, elas têm a característica de ser habitações mais baratas, mas quando a gente pega, por exemplo, a HIS número 1, que eu citei inicialmente, é a habitação para aquela pessoa menos abastada, e havia um erro no plano vigente, que é justamente considerar a renda da família como um todo para atingir a habitação. Então vamos imaginar uma pessoa que tenha 4 membros, o marido, a mulher e 2 filhos. Essa família, ela tem um poder econômico. Uma mesma família com o mesmo poder econômico e 6 filhos tem uma condição financeira muito menor. O que nós vamos fazer agora é considerar a renda per capita da família, a renda por cabeça, para garantir que essas famílias que estavam no que eu chamo de uma zona cinzenta, por exemplo, consigam ter acesso à habitação. O objetivo disso é que tornar as habitações de interesse social interessantes para ser comercializadas e garantir acesso a um público que até então não conseguia. Quando a gente para pensar na população menos rica, a população mais pobre, é muito difícil que essa população tenha acesso a recursos suficientes para adquirir um financiamento. Vai financiar um imóvel em 200, 300 parcelas, a perder de vista, e muitas vezes não consegue ter orçamento suficiente para atingir o potencial de financiamento. Acaba caindo em financiamentos bancários, como pagar 2, 3 vezes o valor do imóvel. Conseguindo ampliar a habitação de interesse social
social número 1, a gente consegue, por exemplo, aquecer essa pequena parcela do mercado. É uma calibragem pontual que eu acho que já vai movimentar bastante e potencializar a habitação de interesse social. Vereador, agora a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Olá, Schelp. Vereador, bom dia. Em relação à questão ambiental, o que há de relevante nessa revisão do plano diretor? Por exemplo, a questão da recuperação dos vales para evitar inundações na Vale dos Rios e também a questão da criação de novos parques. Bom, o plano ele observa a criação de novos parques e ele tem analisado também as áreas permeáveis da cidade, tentar tornar a cidade mais permeável de forma a reduzir a questão das inundações, a questão ambiental como um todo. Quando a gente para analisar São Paulo, especialmente por conta do aumento das chuvas que nós vimos no início desse ano, no início de 2023, fica evidente que as enchentes são uma realidade da cidade e naturalmente isso tem que ser observado dentro da Comissão de Política Urbana. Se de um lado existe a questão dos piscinões, obras emergenciais, existem inclusive dispositivos de inteligência, o que a gente chama de Smart Cities, que pode ser utilizado. Inclusive eu relatei no ano passado a comissão de Smart Cities com bueiros inteligentes que calculam fluxo de lixo, fluxo de vazão de águas, periodicidade de limpeza, que a gente busca de alguma maneira implementar em conjunto com o plano diretor para tornar a cidade mais inteligente, mas que a gente consiga ter a previsão dessas áreas para conseguir ter a contenção necessária para garantir a segurança para as pessoas, não apenas a segurança da vida dela, mas do patrimônio como um todo. Rubinho, a gente sabe que é uma revisão, né? Não é uma discussão do plano diretor, ela já foi adiada, inclusive até aspectos que envolveram até a pandemia, mas uma grande preocupação é esse avanço aí, né, das edificações em áreas residenciais. É claro que a gente sabe que as regiões mais valorizadas hoje, elas são o terreno, né, que é a mão de obra fundamental da construção, o terreno cada vez mais caro aqui em São Paulo. Ao mesmo tempo, a gente vê o centro lá, que tem toda a infraestrutura da capital, tem transporte, tem água, tem esgoto, tem tudo, uma ligação inclusive com os trens, degradado. O que pode ser feito para ver justamente um equilíbrio aí de uma melhor utilização da cidade, uma revitalização de fato? Bom, a gente já tem vigente um programa de revitalização do centro de São Paulo. Eu acho que essa é uma preocupação da cidade, que diria que do estado como um todo. O centro de São Paulo ele é muito bonito e, como o senhor disse, está completamente degradado, seja pela depredação, seja por ser entregue efetivamente aos usuários de drogas, ao tráfico como um todo. Tanto o governador Tarcísio como o prefeito Ricardo Nunes têm adotado uma política intensiva contra os usuários de drogas, buscando inclusive coibir a permanência dessas pessoas na região central. Em conjunto a isso, a Câmara aprovou em 2022 o projeto de lei que torna a revitalização, requalificação do centro mais atrativa, com incentivos para que isso aconteça. O objetivo é trazer pelo menos 200 mil pessoas para voltarem a residir na região do centro de São Paulo. Do outro lado, a gente tem a questão dos bairros e a preocupação com o adensamento desses bairros. É uma questão um pouco complicada. A gente tem aqui, por exemplo, a questão de Pinheiros, na cidade de São Paulo. A gente tem o valor predial e o interesse de mercado, a necessidade de crescimento e expansão da cidade. Por ser uma região próxima ao centro da cidade, é natural que haja a especulação, o interesse no crescimento e, naturalmente, a manutenção desses imóveis de maneira não predial. Isso acaba acarretando, inclusive, o aumento do preço dos imóveis e dos outros bens, dos apartamentos em venda em São Paulo. A gente tem buscado, de alguma maneira, equilibrar os dois pontos para tornar interessante a população, adensar também a região, mas ainda assim tornar regiões como o centro de São Paulo novamente atrativas para a população residir. Diogo Schelp. A oposição na Câmara dos Vereadores critica o calendário para as audiências públicas. Diz que foram agendadas 53 audiências públicas num período de 40 dias, o que seria muito pouco tempo para fazer uma discussão séria sobre essa revisão. O senhor teria algo a dizer a respeito dessas críticas? Eu acho que eles estão com falta de vontade de trabalhar. Veja, inicialmente seriam 23 audiências públicas. Em 2014, quando foi feito o plano diretor, foram realizadas 47. Por algum motivo, a oposição tomou por base que 47 era o número adequado, visando a participação popular. Eu busquei atendê-los. Trouxe a proposta de realizar não 47,
17, mas 53 audiências públicas, integrando todas as comissões da Câmara de São Paulo, Comissão de Administração Pública, CCJ, Saúde, Educação, cada um dentro da sua temática, para ampliar a participação da população de São Paulo. Essas audiências têm acontecido diariamente. É natural que um cidadão que resida na Zona Leste não vá participar de uma audiência pública que acontece na Zona Sul e vice-versa. O objetivo é garantir que a população tenha acesso à audiência pública e não estender o plano diretor por mais tempo. O objetivo da oposição é simplesmente protelar e inviabilizar a votação. Isso já vem acontecendo desde o início do mandato, onde, se valendo do argumento da pandemia, um argumento extremamente válido por conta das aglomerações, a revisão acabou sendo postergada, mas chega num momento que nós precisamos e temos a obrigação de trazer uma resposta rápida para a população. O plano já vem sendo discutido pelo Poder Executivo há muito tempo. Ele chegou à Câmara de São Paulo há cerca de um mês. A Câmara tem realizado audiências, as audiências têm sido um sucesso. Por exemplo, na Vila Rubi, em um sábado de manhã, tínhamos mais de 400 pessoas presentes, ampla participação. A Câmara tem dado uma grande divulgação ao plano diretor. Agora, é natural que a oposição cumpra o papel dela de discutir e se opor ao projeto. Nós temos que pensar no desenvolvimento da cidade e trazer uma resposta rápida para a população. Rubinho, para a gente fechar, então, eu só queria que o senhor desse o cronograma. Existe a expectativa é votar essa revisão até o final de 2023. Qual que é o cronograma? E, inclusive, também a Prefeitura garante que há uma possibilidade da participação via internet. Isso ainda está aberto? As pessoas podem entrar nas suas residências, fazer consultas, fazer demandas também? Eu queria que o senhor explicasse um pouco daqui para frente o que vai acontecer. Bom, qualquer cidadão pode fazer nesse exato momento uma sugestão no plano diretor. É só entrar no site da Câmara de São Paulo, www.camarasaopaulo.sp.org.br, apresentar ali a sua sugestão. Se essa pessoa não tiver acesso à internet, basta ela ir a qualquer subprefeitura mais perto dela, que na subprefeitura se é disponibilizado um aparelho de computador com assistência de um técnico que vai adentrar o site e trazer a demanda para a pessoa. Além disso, tem sido realizadas audiências públicas às terças e quintas-feiras temáticas na Câmara de São Paulo, aos finais de semana, ao longo de todas as regiões da cidade, normalmente nos céus. Nesse sábado mesmo nós temos audiência pública, e o objetivo é que a gente consiga votar o plano diretor ainda dentro do primeiro semestre, ou seja, na pior das hipóteses, até o final de junho desse ano. Recebemos aqui, então, o vereador do União Brasil, Rubinho Nunes, que é o presidente da Comissão de Política Urbana, um tema extremamente importante aí, que vai determinar, claro, o futuro da capital paulista. A gente sabe que tem muitos problemas e que a Câmara possa aí trazer justamente a soluções, e que a participação das pessoas também na definição. Cada um, evidentemente, vai lutar por seu espaço lá, evidentemente. Vereador, muito obrigado pela presença do senhor aqui nos estúdios da Jovem Pan. Até a próxima. Eu que lhes agradeço. Muito obrigado e uma ótima semana a todos. Muito